Olá, internauta, Dom Luiz, falo de Curitiba. Bom, gente, dando prosseguimento aos nossos áudios, né, que é uma nossa série de áudios sobre reclamações. Então, falaremos hoje sobre incompetência consciente, tá? Falamos sobre incompetência inconsciente, agora falaremos sobre incompetência consciente, ok? Bom, as reclamações e os relacionamentos falaremos hoje, é o que trataremos o tema, né? É desperdício de tempo, gente, ficar com raiva por causa da minha deficiência. É preciso seguir em frente e considero que não me sai mal. As pessoas não terão tempo para você se estiver sempre zangado reclamando, ok? Ao entrar na etapa da incompetência consciente, você está perturbadoramente alerta, consciente da frequência de suas reclamações, incompetência, ok? Quando nos lamentamos, podemos receber como benefícios atenção e simpatia. Também evitamos ter que fazer alguma coisa que consideramos difícil. Porém, se queixar é como andar na corda bamba. Quem reclama de maneira crônica pode acabar sendo evitado, né? As pessoas se afastam de você, pois os outros sentem sua energia sendo drenada por você. Você provavelmente conhece pessoas assim, né? Por sua natureza propensa a reclamações, elas literalmente roubam sua energia, ou transmitem sua energia, né, melhor falando, né? Emanam suas energias de reclamações, transformando-a em comiseração. Por outro lado, pessoas que passam por problemas sérios podem permanecer positivas e não assumir o papel de vítimas, né? Igual esse amigo meu, né? Embora estivesse morrendo, nunca senti que ele drenava minha energia ou emanava energia para mim quando estávamos juntos. Ao contrário, eu era contaminado por seu otimismo e por sua boa disposição. A primeira vez que eu vi falar, né? Só um pouquinho aqui, gente, que tá travando. A primeira vez, né, gente, que eu vi falar, né, sobre reclamações, eu fiz uma análise, foi lendo a Bíblia, né? Lá está escrito, aquele que muito tem, mais lhe será acrescentado. Aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E eu ficava, meu Deus, o que significa? É injusto? Dá mais para quem tem e tirar de quem não tem. Porém, você tem que interpretar. Daí eu tirei uma interpretação. Aquele que tem mais gratidão, mais coisas lhe serão acrescentadas. Aquele que não tem gratidão, até o pouco que tem lhe será será tirado, né? Então as pessoas reclamonas, elas não têm gratidão. Elas não têm gratidão. Você pode fazer 1000 coisas para ela. Uma coisa que você se nega a fazer, ela começa a reclamar de você. Aí eu comecei a analisar, né? Pessoas que moram em área de risco, em periferia, na beira de um rio, elas reclamam o tempo todo. Deus esqueceu de mim, olha a vida que eu levo, olha esse carro, olha essa casa. Mas, gente, uma pessoa que mora numa invasão, numa área de risco, numa favela, ele tem a obrigação de ter um carro melhor que o meu. Ele tem a obrigação de ter uma casa melhor que a minha. Ele não paga imposto, ele não paga luz, não paga água. A população paga, né? Porque você não tem como calcular o que você gastou tudo aquilo de luz. Eu sei, porque eu já trabalhei, aqui chama-se Copel, né? Essas áreas que estão lá, eles têm que tirar de alguém, não sai no prejuízo, eles jogam um pouquinho em cada pessoa. E geralmente é dos pobres, porque o rico ele vai em cima. O rico ele vai em cima, ele quer gastar o justo, né? Ele monitora. E ele tem como acionar, né? Então ele tira dos pobres, da grande massa. Então, o que acontece?
Cara que mora numa área de risco, ele tem que ter uma casa melhor que a minha. Porque ele já não pagou o terreno, né? O terreno é caro, é caríssimo. Aí luz e água eles não pagam, tem rabicho por todo lado. Pega daqui, pega de lá, né? Mas ele vive reclamando. Ele vai atrás de bolsa, não sei o que, vale gás, vale não sei o que, vale motel, até vale motel, né? Atrás de político em época de eleição. Ele fica sugando e reclamando, né? E na Bíblia está escrito, aquele que lança a mão do arado não é digno de mim. E ele reclama que Deus esqueceu de mim, não teu nada, ele vai lá, ele arruma mal o filho para ir na creche, para pegar uma vaga, para conseguir isso, um benefício tal, e manda o filho maltrapilho, não, porque eu não tenho nada, a minha renda, não sei o que, reclama o tempo todo que ele não tem nada, esse governo só rouba, não faz nada, o rico só explora o pobre, né, não tem trabalho, mil e uma coisa, só reclamando. E ele atrai mais dessas reclamações. Como ele vive afirmando que não tem nada, vem uma catástrofe da natureza, uma enchente, alguma coisa, e leva a casa dele. Aí ele corre pra mídia. Perdi tudo, me ajude, e perdi tudo. Como perde o que você não tem? Se você reclamava que não tinha nada, como que você perdeu o tudo, né? Então pessoas não gratas, elas reclamam, né? Então, aquele que não é grato, que vive reclamando, até o pouco que tem lhe será tirado, né? E aquele que é grato, que tem gratidão, que não reclama, vive positivamente, mais coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, aí eu resolvi fazer um desafio. Lógico, gente, você tem que fazer sempre isso aí, né? Tá na hora de reciclar já, né? Eu decidi que me esforçaria, né? Para não reclamar em um determinado dia da semana, né? Aí eu escolhi as segundas, né? Segundas sem queixas, né? Então, você pode se condicionando como você quiser. Quando você para e pensa, vê que a vida é curta demais, né? Vai ver que a vida é curta demais. Estamos sempre à procura daquelas bênçãos. Mais dinheiro, segurança no emprego, alguns quilos a menos, alguns quilos a mais e por aí vai. Mas precisamos começar procurando as ínfimas bênçãos que recebemos a cada dia, né? Então, esse movimento, gente, se você começar esse movimento, será maravilhoso, você será abençoado. Pode ter certeza, não reclamar. As pessoas costumam ocupar graus variados na escala, que vai de raramente reclamar a frequentemente reclamar, né? Raramente reclamar a frequentemente reclamar. Dentro de um grupo, quando uma pessoa foge da norma dominante, com o tempo vai descobrir que não é mais bem-vinda, né? Se você é aquela pessoa positiva, as pessoas, você contagia as pessoas com seu positivismo, tal, com seus sonhos, de repente você passa a ser reclamando, se vai afastando, pouco a pouco as pessoas. Se ela puder te evitar, ela te evita, né? Então, gente, mais uma vez, imagina a reclamação como se fosse uma droga. Muitos de nós já passamos por situações em que outras pessoas estavam bebendo excessivamente, fumando ou usando drogas, né? Se um integrante do grupo não quer fazer a mesma coisa, o restante se sente ameaçado, né? Minha teoria sobre esse fenômeno é que os adeptos de comportamentos destrutivos sabem que não estão fazendo escolhas saudáveis. E isso é gritante quando são comparados a alguém que não partilha de suas escolhas. É desconfortável conviver com quem reclama mais ou menos do que nós. Nossas vibrações são diferentes e pessoas com níveis diferentes de energia se repelem, né? Você se encontra num ninho de reclamações? Você vive cercado por pessoas ranzinzas? Então é melhor prestar atenção. Tendemos a andar com pessoas que são parecidas conosco e a fugir daqueles que são diferentes, né? Uma das coisas mais impressionantes, né, você vai sentir sobre esse movimento sem reclamações, é o número de pessoas que afirmam viver afogadas no mar de lamentações. Socorro, socorro! Todo mundo que conheço reclama o tempo todo, né? É assim que você vai ver. Quando
quando recebemos, gente, um tipo de mensagem dessa, né? Pessoas reclamam, todo mundo que conheço reclama o tempo todo, né? Você tem que sorrir, porque no fundo você sabe que quem está falando isso provavelmente também reclama um bocado, mas não tem ideia de que costuma fazê-lo, né? Ao encarar o desafio e perceber que também vive se lamuriando, essas pessoas passam a ter grande compaixão pelas outras. Olha, gente, uma verdade simples e profunda, né? Semelhante atrai semelhante. Isso é verdadeiro. Semelhante atrai semelhante. Pessoas parecidas, sejam adeptas da reclamação ou da gratidão, se atraem. Pessoas que não são parecidas se repelem. Somos todos seres de energia, e energia que não vibra na mesma frequência não consegue entrar em harmonia, né? Os pensamentos também são energia. Você atrai aquilo que entra em harmonia com seu padrão de pensamentos e repele o que não se harmoniza. Suas palavras revelam, reforçam e perpetuam seus pensamentos. Quando se queixa, você na realidade está afastando aquilo que afirma querer. Suas reclamações jogam para longe as coisas que você diz que gostaria de ter, né? Eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, né? Que existe um grupo, né? Existe um grupo, como é que eu vou dizer, um grupo de apoio, de mulheres. Elas se reúnem uma vez por semana em busca de apoio. Esse apoio consiste basicamente em reclamar dos homens, pelo que seja, gente. Pelo que sei, seus temas favoritos são o egoísmo masculino, a incapacidade que os homens têm de assumir um compromisso, a impossibilidade de confiar nos homens. Não é surpresa que nenhuma dessas mulheres, né, ao meu ver, consiga manter um relacionamento feliz e saudável com um homem. Querem ter uma boa relação? Claro, mas com suas reclamações estão enviando vibrações que dizem que homem não presta, impedindo que os que prestam se aproximem delas. Estão criando essa realidade por meio de suas queixas, né? A amiga minha disse que durante essas sessões, ela diz que lá, nessas sessões, né, ela conheceu um casal com um filho da mesma idade da menina, né? Então, eles, os adultos, ela, tinha muito em comum e as crianças adoravam brincar junto, filho dela, né? Dessa forma, as famílias começaram a passar muito tempo reunidas. Depois de vários meses, ela percebeu que nem ela e nem o seu marido ansiavam por esses encontros, né? Uma noite seu marido disse: gosto muito dos dois, mas ela só reclama dele o tempo todo. Contei para ela que o marido também não parava de criticar a esposa durante nossas conversas longe das suas, né? Então, a mulher reclamava para a mulher sobre o marido, né? E o marido reclamava para o cara sobre a mulher, né? E eles perceberam que durante essas sessões de queixas, os respectivos cônjuges não apenas reclamavam um do outro, como também estavam determinados a ajudar essa minha amiga e o marido a encontrar os defeitos de nosso relacionamento. Eles, esse casal estimulava a focalizar as coisas de que não gostariam um no outro e a falar sobre elas. A miséria adora andar em grupo e ser legitimada por ele. Com o tempo, eles foram deixando de se encontrar com essa família até que acabaram perdendo contato, né? Essa minha amiga, esse casal, né, eles tinham novos desafios, né? Novos e grandes como qualquer casal. A pessoa com quem você mantém uma relação com frequência faz vir à tona coisas que você precisa assumir e, em última instância, curar. Eles resolveram seus problemas conversando um com o outro e não reclamando com terceiros. Falar sobre eles com uma outra pessoa que não seja a que o magoou é triangulação.
Isso acontece quando você vive numa situação incômoda com alguém, mas discute a questão com uma terceira, em vez de resolvê-la com o envolvido. A comunicação saudável acontece por meio da conversa direta e exclusiva com a pessoa com quem você tem problemas a resolver. Falar com os outros é reclamar e só serve para perpetuar o problema, em vez de colocar um ponto final nele, né? Você pode ter passado por essa situação em algum momento da sua vida, né? Um dos seus filhos fica aborrecido com o irmão e o procura. Em vez de conversar diretamente com o causador do aborrecimento, você, o pai bondoso e sábio, acaba se envolvendo, talvez dando conselhos para que o filho descontente possa resolver a questão ou, pior, indo procurar a outra criança. No curto prazo, você pode levar os dois a fazer as pazes, porém está deixando de fornecer a seus filhos as ferramentas de que necessitam para cuidar de dificuldades futuras em suas vidas. Está permitindo que a criança que reclama assuma o lugar de vítima, perpetuando um padrão que será empregado nos desafios que terá pela sua frente, né? Você deseja deseja ajudar e apoiar seus filhos, mas ao tentar resolver suas questões pessoais, não irá fornecer um bom modelo de comunicação. Mais do que isso, gente, inconscientemente estará convidando seus filhos a envolvê-lo regularmente em seus conflitos. Não importa a escala ou a relevância, é melhor encorajá-los a conversar com os outros, confiar na sua própria consciência e resolver seus problemas. Dessa forma, você estimulará o dom da comunicação saudável e os ajudará a encontrar seu próprio poder. Outro dom importante, gente, a triangulação é uma prática frequente. Recentemente, né, ouvi um tio meu, pastor, contar para outro como é que um terceiro conduzia sua igreja. Depois de muitos minutos dessa lenga-lenga, né, eu que permaneci em silêncio até aquele momento, peguei o telefone celular e liguei para outro tio meu que era o pastor que estava sendo criticado, né? Disse, olha, meu tio, falei com fulano, tal, outro tio, ele dividiu comigo seus sentimentos sobre você e sua igreja. Não quero fazer parte disso e tenho certeza que você adoraria ouvir o que ele tem a falar. Pois bem, aqui o fulano, né, ficou em silêncio, em estado de choque, o rosto ruborizado naquele momento, eu estava falando na frente, né? Ele recebeu claramente a mensagem de que falar de alguém pelas costas não era uma atitude íntegra, né? E ele traçou um saudável limite, garantindo que não queria mais ouvir, né, as maledicências do outro tio, né? Então, isso explica porque classifico a fofoca como uma espécie de reclamação. Se você quiser falar de uma pessoa na ausência dela, terá que ser capaz de repetir palavras por palavra o que está dizendo na cara dela. Não há mal nenhum em falar dos outros, desde que você só tenha coisas positivas e elogiosas a dizer. E não tente se enganar com frase do tipo, não é maravilhoso como ela se veste mal? Ou seja, fingindo que há um lado positivo naquilo que você sabe perfeitamente que é uma crítica. É a mesma coisa. Sua mãe tinha razão. Se você não consegue dizer alguma coisa boa, é melhor não abrir a boca. Não precisa espalhar energia negativa pelo mundo, né? Um dos principais motivos que temos para fazer fofoca ou reclamar é parecer que somos melhores na comparação. Pelo menos não sou tão ruim quanto fulano de tal. Quando aponto seus defeitos, estou querendo dizer que não tenho tais falhas e por isso sou melhor do que você, né? Reclamar é se gabar. E ninguém gosta de alguém que fica se gabando. Agora, uma informação para você refletir a respeito. Você não perceberia os defeitos dos outros se também não os possuísse, né? Às vezes você não possui, gente. Ele não se manifestou, mas está lá dentro, senão você não consegue enxergar. É algo que você controla, que você luta, né? Mas você não vê aquilo que você não conhece. Se você vê noutra pessoa, porque tem você, né? Então você vai apontar, mas no fundo tem você. Não que ele está lá latente,
né, ainda não se manifestou. Por isso que muitos, poxa, mas eu não era assim de repente. Não, é que de repente está lá aquilo que você não gosta na pessoa, porque se tem de você, então você segura, né? Então, as pessoas que dizem viver cercado de reclamações tendem a se queixar com frequência. Do mesmo modo, as características das pessoas à sua volta que o perturbam são justamente aquelas que você compartilha, às vezes de modo inconsciente, mas de quem não tem consciência, perceber os defeitos dos outros é uma das formas que o universo tem de convidá-lo a reconhecer o problema em si mesmo. Se quiser apontar algo de negativo em alguém, verifique antes se o que o desagrada não reside dentro de você. E fique grato pela oportunidade de constatar essa dificuldade e curá-la. E por favor, não deixe de perceber o outro lado de tudo que foi dito antes. As boas coisas, aquelas que você admira nos outros, são atraentes pela mesma razão, né? Você é capaz de reconhecê-las, olha só, porque também as possui, gente. Se você elogia uma pessoa, né, é grato porque você também possui aquilo. São seus atributos pessoais. As qualidades podem estar adormecidas, né? Mas se você se concentrar nelas, será capaz de trazê-las de volta à superfície, né? Além de criar a sua realidade por meio de pensamentos e palavras, você também afeta a daqueles que estão à sua volta. Na próxima vez que estiver numa plateia e as pessoas começarem a aplaudir, repare uma coisa, se os aplausos durarem muito, os indivíduos tenderão a bater palmas no mesmo ritmo. Os seres humanos caminham na mesma direção da harmonia de suas vibrações. E quando essa harmonia não é possível, ela tende a se dissipar. Quando as pessoas batem palmas numa só pulsação, as palmas tendem a durar mais. Caso contrário, elas param, né? Eu já demonstrei isso diversas vezes ao falar em público. Sem explicar o motivo, pedi às pessoas que batessem palmas, até que eu pedisse que parassem. Às vezes é uma questão de segundos, em outras ocasiões leva 1 ou 2 minutos, mas nunca falha. Os aplausos ganham o mesmo ritmo, uma cadência, já perceberam? O grupo de indivíduos começa a aplaudir como se fosse uma plateia de metrônomos, né? Sincronia, né? Metrônomos humanos sincronizados. É da natureza humana buscar o mesmo ritmo, entrar em sincronia com os outros, encaixar-se nos padrões daqueles que estão em volta. Por isso, quando estiver cercado de pessoas que reclamam, você descobre que também reclama mais. Tomar consciência da quantidade de reclamações ao seu redor fará com que você perceba que pode estar traindo essa energia negativa. Isso faz parte do processo de transformação. E para implementar essas mudanças, às vezes você precisa deixar para trás alguns tipos de relacionamentos. Enquanto você enfrenta o desafio dos 21 dias, você vai descobrir que sempre acaba resmungando quando fala com um velho amigo seu. Depois de mudar sua pulseira de braço 4, 5, 6 vezes, tá? Durante uma conversa telefônica de 15 minutos, por exemplo, depois da conversa você diz para você, pode olhar que você até pensa, né? Você pensa assim, puxa, se fulano não fosse tão negativo, eu não ficaria tentado a reclamar sempre que nos falamos, né? Num telefonema seguinte, né, você pode fazer um esforço consciente para que a conversa se torne positiva, né? Mas vai descobrir que é bem difícil. Na realidade, né, vocês têm pouco a dizer um ao outro, né? Perceberá que o relacionamento de vocês se baseavam em reclamações e como eram extremamente competitivos. Né? Às vezes quando um reclama, eles estão competindo quem reclama mais, né? Antes que as pessoas, né? Você também pode estar se perguntando isso. As pessoas costumam perguntar como posso fazer com que meu chefe, amigo, amante, marido, filho, empregado, etc. pare de reclamar. A resposta é não pode. Mas você não disse antes que podia? Sim, né? E seja bem-vindo ao grande paradoxo das transformações. Você não pode mudar alguém. As pessoas mudam porque querem. E tentar forçar a mudança só faz com que se agarrem com mais força ao comportamento atual, né? Uma vez, né, Benjamin Franklin disse, para inspirar a mudança nos outros, o melhor sermão e o bom exemplo,
né? O melhor sermão é o bom exemplo, né? E Gandhi colocou as coisas dessa maneira: precisamos vivenciar aquilo que queremos que os outros aprendam. Se quiser que os outros mudem, você precisa mudar primeiro. Acredito que você tem razões nobres para desejar que os outros mudem, mas o simples fato de manter esses relacionamentos significa que você contribui para que as queixas, críticas e fofocas aconteçam. Quando patrões, pais, pastores, treinadores ou chefe de família entram nesse desafio para promover transformações naqueles que lideram, né? Eles se sentem inclinados a ser superior, né? Então, eu sempre digo, né? Isso só vai funcionar se você também se envolver, né? Parando de reclamar, né? Reclamando deles, né? Fulano reclama demais, né? Já é uma reclamação, né? Então, acredito, gente, realmente que um elastiquinho que você colocar na mão, né? Pode resolver você com isso, que você vai se habituar, né? Então, mas tem que perseverar por 21 dias consecutivos sem reclamações. Se quiser ajudar alguém a mudar, lembre-se de que um líder de verdade fica na linha de frente, encarando as fronteiras e abrindo as trilhas que serão percorridas pelos outros, né? Um antigo provérbio russo diz: se quiser limpar o mundo inteiro, comece varrendo a porta da sua casa, né? A transformação que procuramos nunca está lá fora, está dentro de nós mesmos. O que fazemos influencia o mundo, pois influencia quem está à sua volta, e seu impacto se espalha, né? Já prestou atenção, gente, na forma como as conversas se desenvolvem quando as pessoas se reúnem? Alguém menciona um livro e o assunto passa a ser literatura por algum tempo. Ou se o livro em questão trata de camping, por exemplo, a conversa pode tomar esse rumo e abordar viagens inesquecíveis ou emocionantes nas quais os participantes acamparam. Os assuntos oscilam de um tema a outro, como no videogame Frogger, né, dos anos 80, em que uma rã atravessa um riacho pulando num galho de árvore que flutua. Depois, nas costas de uma tartaruga e em outro galho, né, as conversas avançam de forma parecida. São como uma grande sinfonia, em que determinado tema é introduzido e repetido, até que aconteça uma sutil alteração promovida por um dos instrumentos que desembocará numa melodia completamente nova. Estudo, né, sobre literatura, por exemplo, especializada em recuperação de alcoólicos viciados em drogas, afirma: nossa doença é progressiva, né? A mesma coisa acontece com a reclamação. Na próxima vez que estiver batendo papo com um grupo de pessoas, repare quando alguém começar a reclamar. A queixa se transforma num esporte competitivo à medida que cada um tenta superar o outro. O tom da conversa logo muda para alguma coisa do tipo: você acha que isso é ruim? Não é assim? Você acha que isso é ruim? Deixe então eu dizer uma coisa, né? Tudo começa de forma simples, sem que ninguém esteja planejando arrastar o grupo para uma sessão, né, de ranzinzês, por exemplo, né, coletiva, mas logo o papo se transforma num concurso em que cada participante tenta superar outro em matéria de coisas horríveis que viveu ou que ainda está vivendo, né? Então, desse tipo de conversa, né, as queixas sempre se intensificam e os comentários vão ficando cada vez mais ridículos. Enquanto um tenta demonstrar que passou por maiores dificuldades, né? Nessa hora, gente, é que você tem que se tocar. Pô, peraí. Ou então alguém tá reclamando: puxa, eu tô com uma dor de cabeça. Eu já tive isso daí. Isso não é nada. Nossa, meu irmão teve lá um infarto, alguma coisa. Eu fiquei não sei quanto tempo na UTI, pensei que ia morrer, né? Às vezes a pessoa até exagera, né? Exagera pra competir, tá competindo, que ele é mais forte que o outro na reclamação. Reclamando, né? Ele passou por um desafio, aí ele acha que ele é forte, ele encena, ele dá ênfase em algo que nem é tanto, né? Mas pra quê? Porque ele quer ser mais melodramático que o outro. Agora, eu te aconselho, gente, se você realmente quer ganhar essa competição de reclamações,
né? Você quer? Se for o caso, vá em frente. Resmungue até todo mundo desistir e proclamar: você é o maior reclamão da face da terra, né? A vitória traz prêmios, né? Como relacionamentos infelizes, repleto de melodrama, problemas de saúde, preocupações financeiras e uma variedade de outras questões. Se esses prêmios não forem atraentes, não se envolva quando ouvir os outros se queixarem. As pessoas o estão enredando e você as está enredando também. Quando tiver num grupo e a conversa descambar para a negatividade, fique na sua e só observe. Não tente mudar ninguém. Se perguntarem por que você não está reclamando, pode dizer para eles: diga que está em treinamento para se tornar uma pessoa sem reclamações. Isso vai chocar eles. Né? Se você ficar quieto, eu escuto, eu tenho um irmão aqui, né, esse que é da criminalística, as pessoas estão falando de outro, reclamando, e fica quieto, sabe? Até eu, às vezes, me pego, né, reclamando de alguém pra ele, aí você fica todo perdido. Você vai, a pessoa tá quieta, ele fica só ouvindo, então, Você perde a graça de reclamar, né? Você perde o rebolado, né? Agora, se você quiser ser solidário à pessoa, por ser simpático, você começar a tirar: tá, mas e daí? Você tá incentivando, a dele não para mais. Mas e daí? Aconteceu comigo algo parecido. Se você ficar quieto, pode ter certeza que a pessoa vem uma vez reclamar pra você, fica quieto, só faz aceno, trejeitos, ela vem 2, 3, na mais ela vai pensar: pô, esse cara é chato, não me ouve, né? Que adianta conversar com ele? Pode ter certeza que você vai afastar essa pessoa, se você manter-se quieto. E é um treinamento, né? Faça Ho'oponopono. A pessoa estiver reclamando, eu, por exemplo, fico: sinto muito, me perdoa, sou gratão. Sinto muito, me perdoa, sou gratão, né? Veio o motivo para se reclamar, faça o Ho'oponopono, ok? E você vai ver maravilhas acontecendo.